A pessoa que sequestrou Nancy Guthrie cometeu um erro catastrófico. Fez uma ligação de um dispositivo descartável, acreditando que não seria rastreável. O FBI rastreou a ligação. O ponto de origem surpreendeu os detetives. Ele fica em Tucson, perigosamente perto da casa da família Guthrie. O diálogo foi capturado e gravado na íntegra. Essas palavras comprovam que o sequestro foi um plano meticulosamente elaborado. O destinatário da ligação foi identificado e alvo de uma operação policial. Fiquem atentos, pois essa comunicação recentemente rastreada revela o mentor por trás do desaparecimento de Nancy, um culpado que ninguém imaginava. Essa descoberta altera completamente o trabalho investigativo em andamento. A transmissão de áudio específica que finalmente desvendou o mistério do desaparecimento de Nancy Guthrie ocorreu às 2h47 de uma terça-feira, aproximadamente 26 horas após o agressor disfarçado aparecer na varanda da casa de Nancy, monitorado por câmeras de segurança, e cerca de 9 dias após o desaparecimento de Nancy de sua residência. As autoridades federais já estavam monitorando as redes de telefonia celular ligadas ao caso, incluindo números de parentes, acompanhantes conhecidos e pessoas específicas designadas como principais suspeitas durante a semana anterior de rigorosa investigação. Essas interceptações eletrônicas e esforços de vigilância foram autorizados por meio de mandados judiciais urgentes que permitiram aos detetives capturar conversas privadas sem alertar os indivíduos sob vigilância. Uma tática agressiva de aplicação da lei, geralmente restrita a crimes graves, como sequestros em que a sobrevivência da vítima está em risco iminente. Às 2h47 da manhã, o equipamento de vigilância registrou uma chamada recebida em uma rede celular que o departamento vinha examinando atentamente devido aos laços do proprietário com a família Guthrie e a conduta questionável observada durante a investigação. O que tornou essa transmissão imediatamente crucial foi sua origem em um número de celular completamente ausente dos registros oficiais. Uma característica óbvia de um aparelho descartável, exatamente o tipo de dispositivo anônimo que criminosos usam justamente para escapar do rastreamento policial. Essa troca de mensagens durou exatamente 4 minutos e 37 segundos. Tempo suficiente para uma troca significativa de palavras, mas breve, o bastante para indicar que o interlocutor entendia que o uso prolongado do celular aumenta a probabilidade de rastreamento geográfico. Os agentes federais que ouviam a transmissão ao vivo iniciaram imediatamente os procedimentos de crise para rastrear a origem da comunicação, enquanto simultaneamente documentavam cada sílaba do diálogo. O conteúdo daquela breve troca de áudio forneceu aos detetives pistas mais sólidas e provas concretas do que haviam coletado nos 9 dias anteriores de buscas, interrogatórios e análises incessantes. A voz que operava o aparelho descartável comunicava-se com inflexões frenéticas e tensas, sugerindo terror e desespero, em vez da segurança serena de alguém executando um crime meticulosamente orquestrado com perfeição. Comentários dispersos pelo diálogo sobre a situação, o estado de saúde dela
e as ações imediatas necessárias comprovavam aos detetives que se tratava de uma conversa entre indivíduos intimamente ligados ao sequestro de Nancy Guthrie, coordenando suas estratégias futuras. O mais crucial é que o vocabulário usado durante a conversa revelou conhecimento de detalhes específicos sobre o desaparecimento de Nancy, que nunca haviam sido divulgados à mídia, fatos que somente uma pessoa intimamente ligada ao crime poderia deter. O sofisticado equipamento utilizado pelos agentes federais registrou não apenas o conteúdo vocal da conversa, mas também rastros digitais adicionais, abrangendo o código de hardware exclusivo do aparelho, links de torres de celular e métricas de intensidade de recepção que se tornariam vitais para determinar as coordenadas exatas da pessoa que estava falando. Rastrear celulares descartáveis é um dos maiores desafios do trabalho policial contemporâneo, já que esses dispositivos são projetados e vendidos propositalmente para burlar a vigilância e o rastreamento geográfico. Diferentemente dos celulares comuns, vinculados a pessoas específicas por meio de contratos, registros financeiros e perfis de assinantes, os aparelhos descartáveis geralmente são comprados com dinheiro físico em lojas, inicializados com informações pessoais falsas ou inexistentes e usados apenas brevemente antes de serem descartados para evitar que os detetives deixem rastros. O sequestrador, no caso de Nancy Guthrie, evidentemente implementou certas medidas de segurança para evitar ser descoberto, adquirindo um celular descartável em um mercado local, usando notas de papel e registrando-o com dados falsos. Mesmo assim, até os criminosos mais meticulosos cometem erros. E o dispositivo descartável usado para iniciar a comunicação na madrugada continha múltiplas falhas catastróficas de descrição tática que permitiram que os equipamentos de vigilância avançados dos agentes federais localizassem sua posição exata. A descoberta inicial surgiu através das métricas das torres de celular. Sempre que um dispositivo móvel inicia uma transmissão, ele se conecta às torres de rede próximas. Além disso, a potência de transmissão do aparelho que atinge as diversas torres pode ser avaliada para calcular uma coordenada geográfica com uma precisão surpreendente. Em áreas metropolitanas como Tucson, com alta densidade de torres de rede, esse cálculo pode reduzir a posição de um dispositivo a um raio de apenas algumas centenas de metros. Especialistas federais que atuavam durante o diálogo identificaram 3 torres de rede às quais o dispositivo descartável estava conectado e aplicaram cálculos de intensidade de recepção para determinar que o aparelho estava localizado em um distrito específico de Tucson, e não em uma área isolada ou além das fronteiras estaduais, como se poderia supor. A próxima peça do quebra-cabeça veio através da etiqueta de hardware digital do aparelho, uma assinatura exclusiva integrada aos circuitos de todos os equipamentos celulares, que não pode ser alterada ou ocultada. Embora o sequestrador tenha fornecido informações falsas para inicializar o dispositivo, a etiqueta de hardware gerou um caminho direto para a sua aquisição. Os agentes federais entraram em contato imediatamente com o fabricante do dispositivo
e com a loja onde ele foi vendido, obtendo gravações de vídeo das câmeras de segurança da loja que mostravam exatamente quem comprou o aparelho. A gravação revelou um indivíduo usando fantasia, boné, óculos escuros e máscara, claramente tentando evitar ser reconhecido. No entanto, a camuflagem era falha. A constituição física, a forma de andar e elementos observáveis das vestimentas forneceram aos detetives um perfil que puderam comparar com alvos já identificados. Ainda mais crucial foi o fato de que a vigilância externa da empresa registrou o veículo em que o indivíduo estava, fornecendo uma placa que foi imediatamente processada em todos os registros oficiais. As coordenadas de onde os agentes federais rastrearam a transmissão do celular do sequestrador causaram um grande impacto na equipe de detetives e contradisseram completamente as teorias sobre onde o sequestrador de Nancy poderia estar escondido ou orquestrando o crime. Em vez de um local isolado na região selvagem, além de Tucson, onde um sequestrador pudesse esconder um refém em total solidão, ou um destino do outro lado do país que sugerisse que o criminoso havia escapado completamente do Arizona, o cálculo da antena de transmissão isolou a origem da transmissão em um bairro residencial dentro da própria Tucson. Além disso, não se tratava de um distrito aleatório, mas de um setor com fortes ligações à família Guthrie, que os detetives já haviam começado a investigar como parte de sua pesquisa. O cálculo preciso localizou o dispositivo dentro de um perímetro aproximado de 3 ruas, em uma zona residencial de renda média, caracterizada por casas unifamiliares, ruas tranquilas e a serenidade típica do cotidiano suburbano, onde um sequestrador passaria despercebido. O que tornou esse local crucial foi sua proximidade com pontos já fundamentais para a investigação. A transmissão foi emitida a menos de 3 quilômetros da casa de Annie Guthrie, onde Nancy havia passado sua última refeição, e a cerca de 6 quilômetros da propriedade de Nancy, onde ela fora sequestrada. Essa localização espacial indicava que o sequestrador não era um forasteiro que havia atacado Nancy aleatoriamente antes de fugir para outra região, mas sim um indivíduo atuante localmente, com familiaridade com o terreno, facilidade para se locomover nessas comunidades e, potencialmente, até mesmo ligações diretas com locais e pessoas relacionadas ao mistério. As coordenadas também suscitaram questionamentos perturbadores sobre a arrogância ou o pânico do sequestrador. Iniciar uma transmissão celular de uma área residencial no centro de uma metrópole, onde imensos recursos policiais estavam sendo agressivamente procurados, demonstra ou uma arrogância incrível de acreditar que conseguiria escapar da captura, ou um conhecimento profundo das limitações da vigilância policial, ou um pânico absoluto que o obrigou a dialogar, independentemente dos perigos. Especialistas federais observaram que a coordenada de origem da transmissão estava localizada em um bairro onde várias pessoas ligadas à família Guthrie residiam ou mantinham fortes laços. Um dos principais suspeitos na investigação possuía uma residência dentro do perímetro calculado. Outra pessoa, interrogada como possível testemunha, tinha parentes residindo exatamente naquela área.
A coincidência da coordenada de origem da transmissão com locais anteriormente sob vigilância policial indicava que não se tratava de um acidente, mas sim de uma demonstração de que o sequestro de Nancy foi uma operação interna que exigiu indivíduos com conhecimento da região, laços familiares e acesso a propriedades, onde se sentissem suficientemente à vontade para agir, mesmo sob a perseguição agressiva das forças policiais. A gravação da conversa telefônica obtida por agentes federais fornece provas aterradoras de um sequestro em andamento e expõe que a situação em torno de Nancy Guthrie estava se deteriorando de maneiras que os criminosos jamais previram. O diálogo, com duração de 4 minutos e 37 segundos, foi analisado frase por frase por especialistas federais em linguística, analistas de perfis psicológicos e detetives, que conseguiram extrair contexto não apenas do vocabulário falado, mas da própria entonação. Tom de voz, hesitações, ritmos de ênfase e marcadores psicológicos revelam a realidade por trás das frases. A transmissão começou com a operadora do aparelho descartável falando freneticamente. Estamos em apuros. Isso não está acontecendo como planejamos. A textura tensa e quase aterrorizada do áudio indicava uma pessoa sob imensa pressão, tentando lidar com um cenário que havia saído completamente do controle. O receptor da transmissão respondeu com perguntas que não foram totalmente gravadas de forma legível na fita devido à degradação do sinal, mas as respostas do operador do dispositivo descartável forneceram informações suficientes para reconstruir o conteúdo do diálogo. O estado dela está piorando rapidamente. Eu me esqueci completamente de suas necessidades médicas. Ela precisa desse remédio ou não sobreviverá. Essa declaração confirmou 2 verdades cruciais. Nancy ainda respirava durante essa conversa, mas seu estado físico estava se deteriorando devido à disponibilidade limitada dos medicamentos que ela precisava tomar diariamente, conforme informado por familiares aos detetives. O problema de saúde acelerou drasticamente a busca, pois os detetives sabiam que o tempo de vida de Nancy estava se esgotando. O diálogo prosseguiu com discussões sobre operações e manobras futuras, revelando pânico e uma estratégia terrível. Não podemos mantê-la aqui por muito mais tempo. As pessoas certamente ficarão desconfiadas. Isso implicava que Nancy estava sendo mantida em cativeiro em um local onde sua existência ou os movimentos necessários para mantê-la em cativeiro corriam o risco de serem descobertos, possivelmente um condomínio residencial, em vez de um ambiente isolado e desolado. O operador do dispositivo descartável expressou forte irritação. O lado financeiro está desmoronando. Ninguém está mordendo a isca. Isso aparentemente aludia às mensagens de extorsão em criptomoedas que haviam sido encaminhadas para veículos de imprensa, sugerindo que os criminosos esperavam uma compensação que nunca chegou, e agora reconheciam que seu poder de barganha estava falhando como planejado. O mais assustador foi o segmento final da transmissão, onde o diálogo mudou para estratégias alternativas. Se não conseguirmos o dinheiro, precisamos decidir o que fazer com ela. Não podemos simplesmente libertá-la hoje, ela já viu muita coisa. O significado subjacente era óbvio.
os sequestradores estavam debatendo se Nancy havia se tornado um risco muito grande para ser libertada com segurança. A identidade da pessoa que atendeu a ligação do sequestrador de Nancy Guthrie constitui a descoberta mais impactante de toda a investigação, confirmando as suspeitas que vinham se formando com base em pistas encontradas na residência de Annie e transformando o mistério de um sequestro enigmático por um estranho em uma traição doméstica da mais sinistra natureza. A análise federal dos registros da secretária eletrônica confirmou que ela pertencia ao marido de Annie Guthrie, o genro de Nancy, o mesmo homem que supostamente a teria levado de volta em segurança após o jantar em família às 21h45 da noite em que ela desapareceu. Os registros do celular demonstraram que essa não foi a primeira comunicação entre o aparelho descartável e o do genro. Na verdade, os detetives descobriram uma sequência de conversas entre os dois dispositivos que remontavam a mais de 3 semanas antes do desaparecimento de Nancy. Os despachos escritos, apagados do dispositivo do genro, mas recuperados por meio de reconstrução digital, exibiam diálogos estratégicos que utilizavam terminologia velada, porém faziam referência óbvia a Nancy, sua agenda, suas fraquezas e o momento ideal para a operação ou a extração. Os despachos comprovaram que o genro não apenas tinha conhecimento do sequestro de Nancy, como também o orquestrava agressivamente, juntamente com a pessoa que operava o dispositivo descartável. Documentos bancários obtidos por agentes federais por meio de intimações revelaram que o genro havia realizado múltiplos... Supondo que Nancy tivesse falecido antes de finalizar seu testamento atualizado, seus bens seriam divididos de acordo com o documento atual, que destinava todos os bens igualmente entre seus filhos, incluindo Annie. O genro evidentemente determinou que sua parte da vasta fortuna de Nancy, por meio de sua esposa, valia o risco de sequestro e o dilema moral de prejudicar uma viúva de 84 anos que havia permanecido em sua casa por anos. 90 minutos após rastrear a transmissão do celular do sequestrador, equipes de ataque federais se reuniram em 2 locais diferentes em Tucson, preparando-se para ataques simultâneos e sincronizados, planejados para impedir que os alvos se alertassem mutuamente ou destruíssem provas após a entrada da polícia. O alvo inicial do ataque era a propriedade onde o genro que atendeu a transmissão estava localizado, a residência que ele ocupava com Annie Guthrie, filha de Nancy. O objetivo seguinte era uma estrutura dentro do perímetro de 3 ruas de onde a transmissão do dispositivo descartável havia sido lançada. Um local que os agentes federais haviam identificado, sobrepondo as métricas calculadas da torre de transmissão com documentos imobiliários e conhecidos do genro. Exatamente às 4h15 da manhã de terça-feira, esquadrões táticos lançaram os 2 ataques simultaneamente, utilizando o poder devastador. Na propriedade de Annie, agentes usaram ferramentas de arrombamento pesadas para destruir a entrada principal, enquanto transmitiam sinais de autoridade federal e ordenavam rendição imediata. O genro foi preso em seu quarto, ainda de pijama, aparentando estar atordoado e confuso devido ao ataque repentino. Annie foi igualmente contida e retirada da propriedade
enquanto os agentes realizavam uma varredura minuciosa. O ambiente dentro da propriedade era frenético, com os agentes trancando cada cômodo, documentando todos os itens e iniciando o processo de confisco de equipamentos eletrônicos, documentos e todas as pistas possíveis relacionadas ao sequestro de Nancy. O ataque crucial ocorreu no segundo local, de onde a transmissão do dispositivo descartável havia sido feita, uma pequena casa alugada pertencente a um parente do genro, que tinha antecedentes criminais, incluindo prisões anteriores por violência e tráfico de drogas. Este parente, descobriram os detetives, era a pessoa que operava o dispositivo descartável e, presumivelmente, o homem que executou violentamente o sequestro de Nancy, usando a máscara e a fantasia registradas pela câmera de segurança da varanda. Quando as equipes táticas invadiram a residência alugada, encontraram evidências de ocupação recente, incluindo caixas de comida, cobertores de camping e indícios de que alguém havia morado ali por um curto período. Mais importante ainda, encontraram pertences ligados a Nancy Guthrie. Sua bolsa, sua carteira de motorista e seus medicamentos, dos quais ela precisava urgentemente, mas aos quais não tinha acesso há uma semana. Também encontraram a máscara de inverno, as luvas e as roupas que correspondiam ao que o invasor usava no vídeo da varanda, além da arma de fogo visível na gravação. O que eles não encontraram foi a própria Nancy, o que implica que ela havia sido mantida em cárcere privado naquele local, mas foi transferida, possivelmente quando os criminosos perceberam que os agentes federais estavam intensificando o cerco em torno de sua operação. Após agentes federais confiscarem o hardware digital do genro e de seu parente que operava o dispositivo descartável, especialistas em segurança cibernética iniciaram o árduo processo de reconstrução de toda a cronologia das interações entre os envolvidos, expondo um plano de sequestro cuidadosamente orquestrado ao longo de semanas, em vez de um crime impulsivo e fortuito. O computador do genro, que ele aparentemente acreditava estar seguro por navegar em modo privado e apagar seus registros, revelou um enorme conjunto de provas quando o software de investigação federal recuperou arquivos supostamente destruídos do disco rígido. Os registros de investigação demonstraram que o genro havia pesquisado táticas de sequestro, planos de extorsão, contas de criptomoedas e transferências de dinheiro virtual. De forma horripilante, técnicas para se livrar de cadáveres sem deixar vestígios. Essas pesquisas remontavam a mais de 3 semanas, confirmando a intenção e a estratégia prévias, em vez de ações ilegais reativas motivadas por pânico imediato. As mensagens escritas que ligavam o dispositivo do genro à linha celular, padrão do parente, trocadas antes de o parente começar a usar o aparelho descartável, faziam referência a Nancy, por meio de uma terminologia velada que se tornou progressivamente transparente à medida que os detetives compreendiam o contexto. As mensagens mencionavam a missão, a idosa, a extração e o gerenciamento da situação, além de diálogos precisos sobre o cronograma, os hábitos de Nancy, quando ela estaria mais vulnerável e maneiras de burlar a vigilância das redes de alarme. Uma sequência de mensagens particularmente devastadora mostrava o genro repassando ao parente dados complexos sobre a residência de Nancy, incluindo o detalhe
de que ela mantinha uma câmera de vigilância na varanda que precisava ser desativada, a localização da entrada dos fundos, que se mostrou mais fácil de invadir do que a porta principal reforçada, e o padrão de sono de Nancy, indicando quando ela estaria extremamente confusa e incapaz de reagir. Ainda mais devastadoras foram as interações protegidas por softwares de bate-papo entre os dispositivos de ambos os criminosos, utilizando aplicativos como Signal e Telegram, que garantiam mensagens privadas. Os perpetradores evidentemente presumiram que essas mensagens eram irrecuperáveis, mas especialistas técnicos federais as resgataram diretamente do armazenamento de hardware. Tais mensagens se mostraram muito mais diretas do que as trocas de correspondência escritas padrão, abandonando qualquer disfarce de linguagem velada e discutindo o plano de sequestro sem rodeios. Nós a sequestramos na quinta-feira à noite. Você cuida da parte violenta. Eu cuido da parte doméstica e organizo a extorsão. Divisão igualitária assim que conseguirmos o dinheiro. Uma mensagem separada detalhava os cálculos financeiros. O patrimônio dela vale quase 4 milhões. Se conseguirmos apenas metade disso com a Annie, resolvemos todos os nossos problemas. Ela tem 84 anos. Provavelmente só lhe restam alguns anos de vida. De qualquer forma, estamos apenas acelerando o processo inevitável. A dinâmica entre o genro e seu parente, que executou o violento sequestro, expôs uma aliança no submundo que operava nas sombras há décadas, envolvida em atividades criminosas cada vez mais graves, que culminaram no rapto de Nancy Guthrie. Investigações sobre o passado de ambos revelaram um histórico comum de crimes financeiros, fraudes e brutalidade, pelos quais as autoridades policiais nunca haviam conseguido condenar devido à falta de provas ou à participação de testemunhas. O parente, identificado pelos detetives como Marcus Webb, de 37 anos, possuía uma ficha criminal de 15 anos, incluindo prisões por agressão, roubo com uso de arma, tráfico de drogas e fraude. Ele havia cumprido 2 penas de prisão, totalizando 6 anos, e fora libertado de sua última prisão apenas 14 meses antes do desaparecimento de Nancy. Durante todo o período em que esteve preso, o genro manteve contato constante com Marcus por meio de cartas e conversas telefônicas. Além disso, após a libertação de Marcus, o genro ofereceu apoio financeiro, incluindo o pagamento dos danos e do primeiro mês de aluguel da casa onde Marcus morava quando Nancy foi sequestrada. Documentos bancários demonstraram que o genro entregou a Marcus mais de $40 mil nos 12 meses seguintes à sua saída da prisão, supostamente como adiantamentos. Documentos escritos e diálogos envolvendo parentes da casa revelaram que o genro sempre presumiu que poderia usar Marcus para tarefas que ele se recusava a realizar pessoalmente, considerando seu parente como um mero capanga descartável que poderia ser pago para executar tarefas sujas e posteriormente descartado caso algo desse errado. O plano de sequestro parecia refletir precisamente esse arranjo. O genro apoiava e organizava o crime de uma posição de relativa segurança, enquanto Marcus absorvia todo o perigo violento de sequestrar Nancy fisicamente. O que tornava a aliança deles particularmente perturbadora
era a prova de que esse não era o primeiro crime que cometiam juntos. Os detetives descobriram que Marcos havia participado de uma operação de fraude contra seguradoras anos antes, na qual a empresa do genro havia relatado o furto de maquinário caro, enquanto Marcos, na verdade, estava removendo o equipamento e os dois sócios dividindo o valor da indenização. A gravação da transmissão de áudio do celular mostra que Nancy respirava até 26 horas antes de desmaiar, devido à falta de medicamentos. Comentários sobre não conseguirem mantê-la naquele local e a descoberta de sua bolsa na casa alugada por Marcos confirmam que ela estava presente, mas foi transferida para um segundo local. Agentes federais estão interrogando os dois suspeitos usando a gravação da transmissão de áudio como forma de pressioná-los a revelar onde Nancy está sendo mantida em cativeiro. O dilema do genro: enfrentar acusações de sequestro ou homicídio caso Nancy morra. Minutos são cruciais. Cada hora sem seus medicamentos aproxima Nancy da morte. A gravação de áudio poderia tê-la salvado.